Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então estamos aqui hoje, para fazer mais uma transmissão. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do nosso Pai. Deus, aqui estamos sedentos da Tua Palavra, da direção do Teu Espírito e das bênçãos celestiais que estamos vivendo nestes últimos dias. Nos abençoa para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce caminho, teu querer, gozo me traz obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim
pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos
Então vamos lá, irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra, amém? Eu gostaria de falar com os irmãos, para a gente começar, para iniciarmos aqui, uma palavra que está em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, irmãos, não veio antes de Cristo. Tem muita gente que pensa assim, mas teve Abraão, teve Moisés, né? Teve os patriarcas, Noé. Não, o fundamento, ele foi posto por Jesus Cristo. Mesmo porque, né, existe uma referência lá de João 8,58 também, que Jesus Cristo fala assim, olha, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus Cristo, né, antes de Abraão, por isso que aquela máxima, né, que o pastor Takayama sempre fala, que a história está escrita porque já aconteceu a história, né? Então, antes de Abraão, né, Jesus Cristo já viveu a história, né? Por isso que ele fala, olha, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, né, ele é o começo e o final da história, já aconteceu, não existe mais o que acontecer. Então o fundamento foi posto através de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós não perdemos o fio da meada, né? Tudo bem, a igreja se perdeu por um tempo, mas novamente, né, a gente fez aquela palavra que está escrito às 7 cartas da Ásia, né? Que Jesus Cristo fala, lembra-te de onde caíste, né? E nós retornamos, nós fizemos uma oração, né? E retornamos lá e voltamos à primeira caridade, ao primeiro amor. A igreja, irmãos, de Daniel Berg e Gunnar Winger, ali não era o fundamento, era uma continuidade do fundamento que foi posto lá em Jesus Cristo. Então eles seguiram a sequência pelo Espírito. Então era um evangelho puro. O fundamento que foi posto por Jesus Cristo era um fundamento puro, que não podia sair da verdade, irmãos, né? Daí, Paulo, né, batendo na tecla aqui em Gálatas, quando ele fala aqui, né, sobre Gálatas capítulo 1, versículos 7 e 8, Paulo fala assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, irmãos, né, de 1946 para cá, quando começou a entrar a teologia, eles começaram a transtornar o evangelho de Cristo. Começou a entrar interesses financeiros, começou a entrar a política no meio da igreja, começou a entrar muitas outras coisas que começaram a transtornar o evangelho de Cristo. Por isso que nós não podemos sair do fundamento, irmãos, Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento já está posto. E é dali, do evangelho de Jesus Cristo, puro, genuíno, que a igreja tem que partir. A igreja não pode sair desse fundamento. Não podemos colocar, né? Isso aí está muito claro, irmãos, olha. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo ele se preocupava com isso. Vejam que quando ele chamou os 12 apóstolos, ele não se preocupou em falar de outras coisas a não ser do reino celestial. Jesus Cristo, em momento algum, você vê ele pregando aqui sobre as coisas terrenas. Muito pelo contrário, ele pregava contra, né, as coisas aqui da terra. Vejam que no encontro do jovem rico, ele falou, olha, larga tudo que você tem aqui na terra e eu te darei um tesouro em outro reino, né, em outra vida. Não se apegue, não fique aqui. Mas é complicado, irmãos, as pessoas, quanto mais bens
você tem, quanto mais coisas você adquire na terra, mais você cria laços, mais você se prende. E isso era uma preocupação de Jesus Cristo. Tanto é que ele nunca pregou, irmãos, em hipótese alguma. Você vê ou ouve Jesus Cristo falando a respeito de algo aqui da terra. Ele sempre falou, olha, o meu reino não é deste mundo. E ele pede para as pessoas olharem para Deus, olharem para as coisas que são do alto. Jesus Cristo fala, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 6, 33, ele fala isso com muita clareza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele fala que quem procura as coisas aqui da terra, quem se preocupa com as coisas aqui da terra, são os gentis que não conhecem a Deus. Tá? Então, o Evangelho, irmãos, basicamente, ele é a palavra que veio trazer o homem para Deus. Resumidamente é isso. É uma palavra que foi semeada no coração da humanidade para levar o homem para Deus. Esse é o objetivo. Então, quando começa a entrar outra palavra que não é essa de Jesus Cristo, começa a acontecer esse transtorno do Evangelho, como disse Paulo aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 7. E no versículo 8, irmãos, de Gálatas 1, ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, porque está sujeito, irmãos, alguém que está na igreja, achar que está com a palavra da verdade, ele está sendo enganado. Como nós estamos vendo aí hoje, muitos pastores que estão na mídia, homens, formadores de opinião, pensam que estão com a verdade e na verdade estão sendo enganados. Por isso que ele está falando aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Por que Paulo está falando isso, meus amados? Porque o fundamento já está posto. Paulo, ele apenas acompanhou o fundamento que já estava posto, a base sólida que Jesus Cristo começou como igreja. Então, irmãos, quando Jesus Cristo chamou lá os 12 apóstolos, 6 deles não tiveram nenhum destaque lá. Se você for ver lá, eles ficaram mais nos bastidores. Que são eles, André. Ninguém veio falar, o livro de André, que André fez isso. Não, eles não tiveram nenhuma notoriedade. Bartolomeu, Tomé, Tadeu, Simão Cananeu, são apóstolos de Jesus Cristo. Esses caras não tiveram importância? Tiveram tanto quanto os demais. Mas, irmãos, não é o Evangelho de Jesus Cristo, não se trata de destaque. As coisas que foram escritas aqui, elas são suficientes para a nossa salvação. Então, o objetivo é este. Não há outro fundamento, não há mais o que ser posto ou acrescentado, ou tirado. É este o fundamento. Então, Jesus Cristo, irmãos, quando ele disse que tudo estava consumado, ele quis dizer, olha, minha obra foi perfeita, ela foi completa, não há mais o que ser feito. O fundamento foi colocado ali. Então, é a partir dali, do Evangelho de Cristo, puro, irmãos, que não falava em dinheiro, que não falava em teologia, que não falava em nada das coisas que a gente vê hoje na mídia, que as pessoas vivem atrás de milagre, de cura. Isso, meus amados, não segura ninguém. Isso não dá salvação para ninguém. A gente sempre costuma falar aqui que não houve manifestação de milagres tão grande como lá em Êxodo 12, quando Moisés estava libertando o povo do Egito, e, no entanto, todos se perderam pelo deserto. O que adiantou as curas? O que adiantou ali os milagres que eles contemplaram com seus próprios olhos? Não adiantou, porque todos eles se perderam pelo deserto, morreram, não herdaram a terra prometida. Então, o fundamento que foi posto, irmãos, é o Evangelho de Cristo. Não claro, teve muitos milagres que Jesus Cristo fez? Teve muita libertação? Claro, teve. Mas o que ele queria, irmãos, Tanto é que quando ele falava das coisas celestiais, das coisas espirituais, as pessoas começavam a se dispersar.
Mas ele não abria mão, irmãos, daquilo. As pessoas começaram a se dispersar em uma certa ocasião, e ele ainda falou para os apóstolos: vocês também querem ir com eles? Podem ir. Mas o evangelho, irmãos, que devia ser pregado, ele não abriu mão. Era este o foco, era este o objetivo, levar o homem para o céu. Tá? Jesus Cristo não estava ali para agradar as pessoas. Ele estava ali com um objetivo. Aí a minha missão é levar o homem para o céu de volta. E eu não vou abrir mão dessa missão, eu não vou abrir mão dessa palavra. Tanto é, irmãos, que ele, quando precisava, né, bater forte em cima dos fariseus para que eles acordassem, ele o fazia. Ele não temia a morte, ele não temia o sistema que estava colocado lá. O fundamento verdadeiro foi posto através de Jesus Cristo, que era o evangelho puro, irmãos, que foi dado continuidade pelos homens de Deus nessa trajetória. E inclusive, irmãos, quando Daniel Berg e Gunnar Wing desembarcaram em Belém, aqui no Brasil, eles vieram sem ira nem beira, irmãos. Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha palácio, ele era rei, mas ele não tinha palácio. Ele não tinha um exército à sua disposição. Ele não tinha roupas reais, não tinha nada disso. Ele andava junto com as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, né? Os pecadores que precisavam dele. Eram essas pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade. Né? Ele não, em nenhum momento, irmãos, ele pregou um evangelho de rico. Né? Paulo disse isso também: o meu evangelho não consiste em palavras persuasivas, né, de sabedoria humana. Paulo estava reprovando ali, irmãos, qualquer outro rudimento que não fosse o fundamento que foi posto. Jesus Cristo. Ele estava reprovando ali qualquer espécie de teologia, qualquer espécie de evangelho que não fosse baseado naquilo que Jesus Cristo colocou. Então, meus amados, a igreja tem que começar, a igreja tem que voltar dali. Por que talvez o nosso pastor seja taxado de retrógrada, né? De uma pessoa que, como o Mateus falou aqui, a Bíblia pode ser taxada de um livro homofóbico, né? Que as pessoas são machistas, e por aí vai. Não, meus amados, a última trombeta está anunciando o evangelho puro, o evangelho que veio de Jesus Cristo, que veio do fundamento verdadeiro. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele era a palavra, irmãos, ele era o verbo que ia nos levar, que ia nos dar direção. Note, irmãos, que todos os 12 apóstolos, eles foram moldados pela personalidade de Cristo. Todos tinham as suas vidas, né, corriqueiras, a sua rotina cotidiana, né? Todos eles tinham, eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram homens que estavam ali na sociedade. Mas houve um chamado para aqueles apóstolos. Houve um chamado para Pedro, né? Que tem um destaque na palavra. E apesar de tanto tropeço, né? De tantas coisas ruins que aconteceram, eles foram moldados no Espírito de Cristo. Homens que morreram por esta causa, deixaram de viver a sua própria vida. Mas como pode isso, né? Eu estou vivendo a minha vida ali, normal, e de repente a pessoa me fala de um outro reino, né? De uma outra dimensão, o qual não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem morte, não tem tristeza. Um outro reino, mas que reino é esse? Que reino estranho, né? Nós estamos tão acostumados, irmãos, né? Com esse planeta, com esse sistema de opressão, de sofrimento, né? De dor, de doença, de tristeza, que quando as pessoas ouvem falar que existe um outro reino, um reino de amor, onde existe paz, alegria, né?
que é muito raro hoje. Você olha para o semblante das pessoas, você vê tristeza, frustração, opressão do inimigo, né? Mas existe um reino, o qual Jesus Cristo, Ele é o Rei. É esse reino de amor que Ele prometeu lá para aqueles homens. Olha, deixem as suas vidas na terra e terá um outro reino de amor, de paz, de alegria, o qual não há dor, não há morte, não há tristeza. Parece conto de fada, mas não é. Isto é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Aqueles que creem já podem contemplar isso pelos olhos da fé. Nós nos asseguramos, né? Como diz a palavra lá em Hebreus 11, né? Isso é um firme fundamento. Não é o conto do Karoshi, é um firme fundamento do qual nós nos agarramos pela fé e sabemos que é um reino real, que logo, logo iremos contemplar isso, esse reino de justiça, de amor, de paz, porque o próprio Jesus vai reinar e vai mostrar para toda a humanidade o que é realmente um reino, né? Isso, irmãos, né? Tem que acontecer, isso vai acontecer. Isso é uma verdade que os nossos olhos vão contemplar isso. Eu asseguro os irmãos, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que isso está para acontecer nesses últimos dias. Amém? É uma palavra linda, a palavra de Deus. É uma palavra que nos dá uma segurança que não é passageira, não é daqui, não é da terra. É uma segurança no espírito, é uma segurança na alma, que transborda o nosso ser e nos faz crer que realmente isso existe, meus amados. É uma coisa muito gloriosa. Não há palavras, né, como disse Paulo, para descrever tão grande glória, tão grande amor. Amém? Então, já falei aqui um tempo legal, né? Acho que dá para a gente encerrar por aqui. Vamos fazer uma oração? Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos porque esse reino de glória que está descrito na tua palavra sempre foi falado pelo teu Espírito, nos dando esperança, nos dando desejo de conhecer. Agora nós estamos muito perto de contemplar isso face a face. Tudo que tem acontecido tem mostrado a evidência da tua palavra em nossos corações. E isso nos alegra a nossa alma, o nosso espírito, porque nós estamos vivendo aquilo que você tem nos falado. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito que tem conduzido a tua igreja. Nós te agradecemos, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e salvação de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Amém. Deus nos abençoe.